popular na contemporaneidade. Este é o tema desta edição do programa Papo 21, que aborda aspectos de como a arte popular tem resistido e se renovado na atualidade. O assunto será apresentado por Dodora Guimarães, que tem o privilégio de descobrir o enorme potencial de artistas populares cearenses. Dodora é chefe do Núcleo de Artes Visuais da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Participam do debate o jornalista, escritor e doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, Gilmar de Carvalho, e o dramaturgo Pablo Assunção. E como mediador, o jornalista Roberto Maciel. Um estado até então marcado pela história de suas secas, resolveu empreender uma aventura diferente, criar uma cidade baseada na oração e no trabalho. Então, o Juazeiro é hoje, continua sendo, após 70 anos de morte do padre, uma grande oficina, um grande museu a céu aberto, vivo, pulsante, onde em cada rua, em cada esquina, você descobre um grande ateliê, um grande artista anônimo. Pensando assim, é que temos desenvolvido uma pesquisa que tem contribuído para modificar o pensamento de estudiosos, artistas, de pessoas interessadas nessa lida chamada arte. Em Juazeiro do Norte, você convive simultaneamente com cenas do medievo, do século XII, século XVII, século XX, século XXI. É um lugar onde um fotógrafo lambe-lambe está frente a frente com um cybercafé. Um lugar onde, no horto, você encontra personagens que ainda vivem sob a égide do Concílio de Trento. E logo mais ali na frente você encontra uma pessoa perfeitamente equipada, ornamentada, com todos os acessórios que sinalizam alguém do século XXI. E todas essas exposições, 6 exposições realizadas, tiveram como tema essa palavra mágica. Em todas as mostras, uma situação me tocou muito. E acredito que a todos que puderam compartilhar dessas exposições. Foi a obra de um artista que não se considera um artista, é um anônimo. E que, há muitos anos, empreendeu a aventura de criar um museu da cabaça. E, ao longo de todos esses anos, ao mesmo tempo que ele vem coletando a coleção para seu museu, ele vem coletando a incompreensão de seus conterrâneos. E, numa das exposições, ele pôde apresentar o seu trabalho. E nós podemos compartilhar do ato criador de alguém que acredita que é capaz de modificar o mundo. E, bom, vamos dar início agora, passando a palavra aos debatedores, que vão, durante 10 minutos, cada um expor algumas ideias, algumas considerações acerca do tema principal. Sou Gilmar de Carvalho, gostaria de
Dá início? Boa noite. Está funcionando? Eu gostaria de agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste o convite para estar aqui. Foi prazeroso, está sendo prazeroso, principalmente participar de uma discussão sobre um tema que me interessa bastante e, de certo modo, penetrar no umbral de uma dimensão mágica levado pela minha amiga Dodora, né? Uma das surpresas de Juazeiro, realmente essa possibilidade de descobertas que a gente faz permanentemente, né? Assim, é impossível você ir a Juazeiro sem voltar sem algo novo. Então, esse artista Adrião, absolutamente curioso, interessantíssimo, na hora que eu estava vendo as imagens, eu anotei aqui documento de Cássio. Documento de Cássio é pouco, né? Na frente disso, assim, dessa possibilidade permanente de invenção, de reinvenção que a gente encontra no universo mágico e mítico do Cariri cearense. Então, eu gostaria de dizer da minha satisfação em ser iniciado por você nesse universo do Adrião. Gostaria de dizer que eu penso algumas coisas, vou tentar ser sintético e colocar aqui, e muito mais me colocar também à disposição de vocês para o momento do debate, que eu acredito que seja bastante estimulante. Então, em relação à contemporaneidade, eu acredito que, embora eu trabalhe bastante com a tradição, eu acredito que a tradição ela tenha que ser implodida, ela tenha que ser superada, não se pode viver. Eu não vou montar na minha casa, por mais simpático que eu considere, um forno de lenha, ou eu não vou escrever numa máquina Olivetti Letera 22, se eu tenho à minha disposição as novas tecnologias. Mas o que me incomoda, muitas vezes, nessa discussão sobre contemporaneidade, é como se o contemporâneo fosse algo que estivesse disposto numa gôndola de supermercado, de um free shop, e as pessoas fossem lá e trouxessem e buscassem. É como se o contemporâneo fosse algo que nascesse de uma geração espontânea, como se o contemporâneo não tivesse por trás de si todo esse trabalho de uma tradição que vai sendo superada. Então, eu só acredito na contemporaneidade se ela pressupõe a morte da tradição, a superação da tradição. Não existe uma contemporaneidade gerada a partir de um livro que alguém comprou, de uma câmera digital que alguém adquiriu, ou de, enfim, de uma pós-graduação no qual alguém foi jogado. A contemporaneidade é algo que se constrói. Então, é exatamente essa tradição que vai dar sustentação a essa contemporaneidade. É bom não esquecer que o Picasso foi buscar nas máscaras africanas o material para o cubismo. É bom também não esquecer que o Mangue Beach só pôde existir porque existiu Dona Selma do Coco, Mestre Salu da Rabeca e outros grandes artistas populares, e isso Pernambuco soube fazer muito melhor do que a gente e nos deu assim um banho de como fazer contemporaneidade, enquanto nós ficamos, lamentavelmente, assim, macaqueando os artistas dos anos 60, né? Penso que podemos encontrar entre tradição e contemporaneidade um caminho novo. Eu não sei, não tenho uma fórmula, não tenho uma resposta mágica para qual seja essa saída, mas eu acredito, e é por isso que eu invisto, eu viajo, eu procuro conhecer muito de perto a produção da tradição, para que a gente possa, a partir daí, construir uma contemporaneidade que seja uma contemporaneidade consequente e não uma contemporaneidade copiada de catálogos europeus ou norte-americanos. Eu acho que essas divisões, arte popular e arte, são muito antigas, ainda estão muito com ranço de dicotomias, que eu acho que não vale a pena a gente ficar investindo em dicotomias, né? A dicotomia denuncia que a gente ainda acredita que existe uma verdade, que existe uma essência, que são coisas que não
não batem mais. Que já... Isso é o contemporâneo, é exatamente destruir com essas dicotomias, quer dizer, encarar essa obra aqui como obra de uma pessoa, de um artista, de um homem vivo, que nasceu no mundo, um mundo estruturado, né? Estruturado em linguagem, um cara que nasceu e que nascer nesse mundo e que viver dentro desse mundo é um trauma terrível. E algumas pessoas se conformam com isso e levam suas vidas, repetindo normas e repetindo as coisas que aprendem e as suas construções linguísticas. E tem gente que não, tem gente que reestrutura o mundo e recria e cria espelhos, né? Ele é um criador de espelhos, o Adrião, pelo que eu pude ver. Na verdade, foi a primeira vez que eu vi a obra, achei muito impactante e isso me chamou a atenção. Quer dizer, o impacto que ele me causa não é por ser um artista popular. O impacto que a obra dele me causa é o impacto que a obra da Louise Bourgeois me causa, da obra da Lygia Clark, ou da obra dos irmãos Aniceto. Pessoas que ressignificam o mundo a partir da experiência que tá dentro dele, né? E não simplesmente vive repetindo as coisas que são, sei lá, ensinadas. Contemporaneidade, sei lá, eu acho que contemporaneidade é uma forma de pensamento, né? Assim, não é nem é uma forma, como eu falei, você estar movido pelas coisas que te dão paixão hoje. E eu acho que a obra de vários artistas ditos populares me causam e me movem muito e me causam uma paixão imensa dentro de mim, assim, me faz com que eu me emocione, faz com que eu repense a minha vida e repense a minha obra também, que está em construção, porque eu também quero poder ressignificar esse mundo e fazer diferente, fazer alguma coisa, apresentar espelhos. É porque o que a gente viu aqui foi fotografias, né? Fotografias de um processo que pareceu assim, na verdade, é uma documentação. São como detritos de algo que ocorreu. Detritos de corpos que ocorreram, que modificaram o espaço de uma performance, né? Detritos de uma performance. E eu estava com interesse em saber como é que foi essa performance, como é que foi esse processo da presença do corpo dele lá, organizando isso e fazendo. É interessante você colocar isso, porque justamente é o que mais conta, não é a coisa em si, mas a construção da coisa. Quando nós propusemos o trabalho, assim, coletivamente, seria a construção de uma mostra coletiva. E o Adrião entrou no jogo. Ele compreendeu a proposta e trouxe sua contribuição, que consistiu em, durante aqueles 7 dias, ele construir algo que deixasse uma mensagem para os circunstantes. Então, no primeiro dia, o que nós quisemos mostrar aí foi esse processo de construção e desconstrução do trabalho. Foi uma construção lenta, muito pensada, com muita reflexão, e que o momento dele colocar as areias, da escolha das areias em 4 cantos diferentes, areia preta do Horto, areia vermelha do Barro Vermelho, areia branca do Rio Salgadinho, tudo tinha um significado. E ele trouxe os saquinhos por vez e foi misturando, né? Primeiramente ele trouxe as cabaças, deixou ali. Ele sempre conversou muito comigo o significado daquelas formas, do que eram as cabaças, que elas tinham espírito. E colocou-as de lado e começou a construção com as areias. E construiu a espiral, né? E assim, no centro tem o espelho, que foi bem mostrado aí, e ele exigia que fizéssemos um percurso e que, ao chegarmos ao centro, nos acocorássemos e nos mirássemos no espelho,
porque ali estaríamos sendo contemplados pela cabacinha de frente, que tinha aspectos de um rosto humano. E depois você desfazia o caminho, né? Assim, você vinha no sentido anti-horário, segundo ele, né? E depois voltava no sentido horário. E por toda a semana esse trabalho foi sendo modificado. No final da exposição, vamos dizer assim, a desmontagem, ele fez um outro ritual. Assim, na montagem, primeiro, assim, foi à noite, poucas pessoas assistiram. Ele montou isso de uma forma muito bela, como um bailado, né? Assim, um ritual, no qual ele conversava com cada elemento que ele pegava, ele olhava, via se estava de acordo, e ele ia construindo a história, que depois ele me contou que história era aquela. Da mesma forma, na desmontagem. Todo esse ritual que o Adrião encenou, sei lá, montou, criou para desenvolver a arte dele, me parece ter uma relação muito, muito mística com o Cariri. Essa inserção nesse cenário, aliás, essa questão mística, ela tem uma interferência na arte popular muito forte ali dentro do Cariri. Como é que se processa isso aí? Como é que se delimita a fronteira entre arte e religião? Como é que essa coisa funciona? Ao colocar esse trabalho do Adrião, eu não quis sinalizar que aquilo era arte popular, tá certo? Sem rótulo, mas arte. Eu quis colocar como arte, apenas arte. Porque o meu trabalho ele é muito pontuado por essa visão de anulamento dessas fronteiras, de arte popular, de arte culta, né? Porque eu acho que existe arte. Existe arte popular, é uma categoria, né? Você não pode negar que existe. Existe a arte erudita, a arte culta, existem categorias, mas a mim não me interessam essas categorias. Me interessam manifestações artísticas que vêm com uma dosagem de invenção. No próximo bloco, o que é arte popular e o que é arte erudita. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Ouçam, meus senhores todos, uma história de espantar. Lá vem a nau catarineta, que tem muito que contar. A gente faz o que a gente pensa. A gente faz o sentido que a gente produz nas coisas. Quase todo mês aparece um mulatinho, Pedrinho da Silva, no Jornal da Globo, que conseguiu descobrir uma coisa sobre o genoma humano, sobre a engenharia genética, coisas que o mundo está gastando fortunas, tendo dinheiro, tendo comida, tendo tudo de bom para fazer. De vez em quando alguém aqui, em situação absolutamente precária, faz. A cultura mais rica que tem do Brasil é a cultura nordestina. A cultura local é importante, a cultura mundial é importante, a cultura regional é importante, a cultura nacional é importante. Eu falando, digamos assim, do regionalismo saudável, assim, do regionalismo de reflexão e tal, e que a gente tenha um confronto bom com as outras regiões e que faça parte, que tenha visibilidade à cultura nordestina. É aquela velha ideia do Tolstói, né, de que se quer ser universal, né, pinta bem a tua aldeia, né? Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação, em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. O Ceará se destaca por trazer o novo para a arte popular. Esse é o diferencial já tão esgotado na arte erudita. Nesse panorama, se destaca a contribuição do cearense Leonilson, um dos expoentes da geração 80, que ficou famoso em todo o Brasil e ganhou notoriedade fora do país.
Eu poderia dizer que o que chamam hoje de erudito, que na verdade esteve junto com o chamado popular em algum momento, ele talvez seja tão tratado de uma maneira tão preconceituosa e ele seja tão prejudicado quanto o que a gente chama de popular. Porque, na verdade, nós vivemos um mundo de ditadura do mercado onde prevalece a cultura de massas. Nós temos tido uma prevalência muito grande do massivo. Então, o erudito que, digamos assim, estaria num quarteto de cordas, que estaria num determinado tipo de dança, que estaria num determinado tipo de manifestação mais elaborada de imagens, de cinema, de vídeo, ele não é, assim, o vilão da história. Se é que existe vilão, o vilão estaria numa ênfase dada à cultura de massas e numa ênfase dada exatamente porque a cultura de massas, que é a grande beneficiada das leis de patrocínio e que é a grande mina de ouro, ela traz para si, ela atrai os investimentos e nós temos aí as duas pontas, sim. Esqueça daqui a pouco essa história de ponta, mas temos o popular e temos o erudito absolutamente sem investimentos, não existe uma preocupação com a experimentação, da mesma forma que não existe uma preocupação com um rabequeiro ou com um sanfoneiro de 8 baixos. Existe uma preocupação em juntar um grande número de pessoas na praia de Iracema e vender um determinado produto que aquelas pessoas que estão assistindo aquele show vão ver em forma de merchandise ou em forma de propaganda propriamente dita. Eu já queria chamar a atenção para outro fato, que é a questão assim, do início da discussão, que foi colocada, arte popular, arte erudita. Vamos pensar no caso de um artista cearense que trabalhou muito bem essa fronteira, ou expandiu esses limites, que é o caso do José Leonilson. Né? Assim, qual foi a grande contribuição do José Leonilson Bezerra Dias à arte brasileira? Foi justamente a delicadeza da cearensidade. Um artista que bordava desenhos, ou desenhava bordados, né? Isso é uma coisa muito pura, muito nossa. Agora, as pessoas que consideram-se guardiões ou batedores da arte contemporânea no Estado, eles nunca imaginam analisar a obra do Leonilson a partir dessa visão. Quer dizer, são pessoas que têm uma visão muito equivocada do que seja arte, do que seja espiritualidade, do que seja a coisa mais necessária para a arte contemporânea. Eu acho que se existe um valor que eu defenderia para a arte contemporânea, é exatamente uma coisa chamada delicadeza, que é o que está faltando. Bom, o José Leite Neto, poeta e escritor, ele também encaminhou aqui uma pergunta à Dodora, vamos dizer, ingressando em outra área, mas de qualquer forma tem uma relação com políticas culturais, tá? Ele diz o seguinte, que a Secult, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, fala de mudanças e avanço da cultura no Estado. Ele pergunta, por que não levar a cultura e os que se dizem intelectuais e mais intelectualidades ao povo? Este que não sabe ler, nem muito menos sabe o que é cultura. Assim que ele... Ó, José Leite, eu acho que o povo sabe o que é cultura. Nós que vivemos na comodidade das cidades, né, sobretudo nas capitais, a gente julga que nós existimos e o que existe fora dos nossos limites geográficos,
Não existe. Isso é um equívoco. Cada povo tem sua cultura. Falta investimentos para o enriquecimento dessas culturas. Isso eu concordo. E, infelizmente, isso não é um privilégio cearense, é uma situação nacional. Na Secretaria da Cultura, assim, no tocante a certos segmentos que eu acompanho mais de perto, eu acredito que tem havido uma mudança, eu diria até que profunda. No caso da música, por exemplo, temos um colega, o Fidelis, que coordena um programa de bandas de música, que dotou os 184 municípios de bandas. E não somente de bandas, mas de um banco de partituras, de professores para ensinar músicas a essas localidades. Né? No caso do livro, também houve um avanço importante. Existe o Sistema Estadual de Bibliotecas, coordenado pela professora Maria Helena Lira, hoje diretora da Biblioteca Pública Menezes Pimentel, que também criou 8 bibliotecas polo no interior do estado e que tem dado uma grande contribuição. Infelizmente, não se pode falar de todos os órgãos e departamentos da Secretaria com tal ênfase, mas fazemos nossa parte. No tocante às artes visuais, que é o meu setor, eu reconheço as lacunas, a falta de investimentos. Tentamos trabalhar com poucos meios. Eu mesmo trabalho com poucos meios. Nós sabemos do montante que é investido no Seu Dragão do Mar, dos investimentos dirigidos para o Museu de Arte Contemporânea, de uma forma muito equivocada. Se criou um Museu de Arte Contemporânea num estado que não tem um museu de arte do Ceará. Se avançou, deu um pulo, né? Então, o Museu de Arte Contemporânea, pelo menos na sua primeira gestão, não cumpriu o seu papel de museu. Desenvolveu um trabalho de galerias de exposições. De certa forma, a Secretaria da Cultura é responsável por isso. Porque, apesar do Seu Dragão do Mar ser uma organização social, ela tem vínculos com a Secretaria da Cultura, ela é mantida pelo governo do estado. Todo o dinheiro que ali gera é dos cofres públicos. Então, nós devemos ter uma visão crítica. E essa minha posição, ela sempre foi firme. Eu procuro ser uma pessoa verdadeira e sei ver e compreender e dizer, faço minha parte. Acontece um fato muito importante. A criação de cursos de artes plásticas no Ceará. Isso veio oxigenar a cena. Acho que hoje já é visível a contribuição desses cursos no cenário artístico cearense. Eu vejo isso com muito interesse e, na medida do possível, procuro colaborar com esse processo. Eu acredito nisso. Eu quero assinalar também que os artistas são muito responsáveis pela inércia do setor. A arte cearense caminhou muito lentamente. Se compararmos
uma certa efervescência que havia nos anos 50, nos anos 40, anos 50, sobretudo nos 50, com a SCAP. Depois, no começo dos anos 70, a gente vê que o movimento, a cena, até chegarmos aos anos 80, ela foi diminuindo. Os artistas viraram refém de decoradores, de um mercado que eu diria pouco conhecedor e pouco interessado no desenvolvimento sociocultural do Estado. Poucos artistas brigaram por seus espaços ou ocuparam seus espaços. Acho que, até hoje, muito poucos artistas são conscientes dos espaços que eles devem ocupar. E não somente os artistas, mas também os agentes culturais, como os galeristas, os jornalistas, os intelectuais, enfim. Os gestores? Os gestores nem se fala, né? Então, eu acho que todos somos responsáveis, mas não podemos nos conformar com isso, né? A gente tem que brigar. A doutora falou agora sobre o conhecimento que o povo tem da cultura. O povo sabe o que é cultura. Os gestores, Gilmar, sabem o que é cultura? Eles tratam a cultura como ela deve ser tratada? Ela está no nível do negócio, do bom negócio. Roberto, eu lembro de uma frase do Sérgio Micheli, um sociólogo paulista, que ele dizia, antropólogo paulista, que ele dizia que a ditadura tinha uma política cultural e depois que nós saímos da ditadura nós não tivemos uma política cultural. Não tenho saudades da ditadura, pelo amor de Deus. Mas lamento que nós não estejamos sabendo construir uma política cultural para a democracia, principalmente para um momento que nós vivemos de tanta expectativa, que é o governo Lula, né? Nós temos eu considero a indicação do ministro Gilberto Gil um factoide. Eu acho que precisava de alguma coisa que tivesse repercussão internacional. Não é uma pessoa que tenha um projeto de cultura, não é uma pessoa que tenha discutido cultura, sabe, como Marlena Chauí, como Antônio Cândido, como vários intelectuais paulistas e de outros estados, do próprio partido, formuladores de políticas culturais para o país. Então, criou-se um fato, colocando o que seria o equivalente a um governo tucano aqui do Ceará, colocar o Fagner, o Tom Cavalcante, para ser secretário da Cultura, né? Então, eu penso que, a partir daí, a gente tem uma importância e uma obrigação de cobrar políticas culturais. Eu acho que os gestores sabem a importância da cultura, mas não vão numa direção determinada. Sabe, assim, eu acho que nós estamos sujeitos a idas e vindas. Então, nós temos muito dinheiro gasto com eventos que não trazem nenhum retorno para o Ceará. Eu citaria a Ópera Dom Giovanni, de 10 anos atrás, e citaria o Fest Rio em Fortaleza como dois exemplos de dinheiro jogado fora, que eu não sei até hoje qual foi o retorno da ópera e qual foi o retorno do Fest Rio em Fortaleza, para não falar de outras produções menores, né? Olha, na verdade, assim, para as artes plásticas, aqui no Ceará, assim, nunca existiu, de fato, uma política voltada para o fomento das artes plásticas. Eu lembro, o Gilmar citou aí a época da ditadura, houve um sopro no governo César Carlos, né? Com a criação da Casa de Raimundo Sela, com o trabalho da dona Heloísa Joaçaba, que foi muito importante, que aglutinou artistas, que gerou uma geração de artistas interessados em novas linguagens e que, infelizmente, ficou conhecido como a geração dourada, né, Zé Tarcísio? Geração dourada?
e que avançou com, por exemplo, assim, a Dona Heloísa criou o Museu de Arte e Culturas Populares em Setu, que eu acho um acervo fabuloso. Acho um trabalho realmente importante e que influenciou muita gente, inclusive eu. Sempre fui muito encantada com aquela coleção formada e ali agrupada. Mas, depois do governo César Carlos, o que veio, né? Assim, os demais... tivemos um intelectual na direção da Secretaria da Cultura, o Manuelito Eduardo, né? Que colocou para administrar a Casa de Cultura Raimundo Sela, o poeta e astrônomo e pintor Rubens de Azevedo, uma pessoa muito interessante, muito importante, mas que não tinha, vamos dizer, não estava dotado para gerir um equipamento cultural, que naquele momento era uma casa importante, né? O Rubens, uma pessoa muito inteligente, muito interessante, mas não a pessoa para gerir um equipamento capaz de promover o desenvolvimento das artes visuais no Estado. Nós temos um governador intelectual, um governador que é um homem de cultura, um produtor de cultura, um escritor. Acredito que ele não está no governo a passeio. Ele veio para cumprir sua missão de governar. Então, eu acredito que ele esteja a fim de mudar isso. Esse ano tem sido um ano muito difícil, um ano que os orçamentos foram mais enxugados ainda, né? Assim, é muito difícil as condições com as quais a gente trabalha. Poderíamos até dizer que trabalhamos sem meios. Mas isso não deve ser um estado normal, isso deve mudar. E eu acredito que o governador Lúcio Alcântara está atento, que ele vai mudar essa situação. Esse orçamento ínfimo é uma vergonha. Realmente não dá para nem se levar a sério, né? Infelizmente, isso ocorre no Brasil inteiro. Depois que foram instituídas as leis de incentivo, né, tudo passou para essa responsabilidade. E é muito curioso quando entramos nessa seara das leis de incentivo, sobretudo se pensarmos na Lei Rouanet, que é quem faz a política cultural do país. O montante de dinheiro empregado no Rio e São Paulo, né, que é de, acho que 93%, tem um percentual assim, né? Não sei se é exatamente isso, mas é quase. É uma vergonha, porque no Rio e São Paulo, se você vê o nível das exposições, o padrão das exposições ali realizadas, e você comparar com o que acontece no interior do Maranhão ou do Rio Grande do Norte, né? Mesmo numa capital como Teresina, até parece que é um país que não tem uma visão federativa. Aliás, não tem, né? Porque para distribuir o seu dinheiro dessa maneira, é porque não tem mesmo. Como unir o popular e o contemporâneo? Veja no próximo bloco. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Dou prioridade realmente a esse contato com o público, que é uma coisa realmente que gratifica, que estimula, que acende a gente.
Meu Deus, esse aqui é arte. Tem gente por esse mundo que já nasce afortunada e que, embora passe um tempo sem poder arranjar nada, chega por trás a fortuna, vem pegá-la de emboscada, né? Verdades e mentiras. Mesmo que o poeta se considere ateu, um belo poema nos aproxima de Deus. A morte sem informação, dizem que é pior do que a morte sem comida. As mudanças não são num clique, entendeu? Mesmo enfrentando dificuldades, a produção cultural do Ceará resiste e ganha espaço próprio. Mas o que tem sido feito para reverter este cenário de pouco reconhecimento da identidade cultural cearense? Na verdade, sim, eu tenho um grupo de pesquisa e produção em teatro aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, um grupo de pessoas inteligentes que se reúnem, que debatem, que produzem, e a gente ainda é escravo das leis de incentivo. Quando sabe que abrir um edital, a gente sai correndo, faz um edital, faz um projeto rápido para concorrer. Quando vem uma mixaria, a gente se vira. Quando a gente monta a peça, ninguém consegue levar para o Teatro do Dragão do Mar porque a pauta é caríssima e eles não têm incentivo para artistas cearenses. Então, assim, a realidade que eu posso falar é essa, a realidade de quem está fazendo e quem está buscando e levando, sabe, na cabeça. Na verdade, assim, a política pública, eu acho, as políticas públicas, pelo menos as coisas que eu vejo, que eu entro em contato, eu acho tudo muito próximo de marketing, e às vezes marketing pessoal. Bom, continuando aqui com o Gilmar, professor Gilmar, o Barros Alves aqui presente, ele nos faz a seguinte colocação. O poeta Afonso Romano de Santana escreveu recentemente vários artigos no jornal o Globo, nos quais ele questiona duramente o que se conceitua como arte contemporânea. O que assim se define é uma construção que não emociona e facilmente se desconstrói no tempo. É de frágil memória visual, etc. Essas são as colocações do Afonso Romano lembradas aqui pelo Barros Alves. E ele pergunta, isso é mesmo arte? Eu faço a pergunta para o Gilmar, mas eu gostaria também que a doutora e o Pablo, por favor, se quiserem, comentem isso aí. É mesmo arte? Eu penso que talvez o Afonso Romano de Santana ele esteja bastante afinado com o Ferreira Goulart, né, doutora? Então, que decreta a morte da arte contemporânea, que eu acredito que Barros Alves, que existam muitas distorções, muitos exageros e muita fraude, mas acredito que exista uma arte contemporânea coerente, consequente. Acho que não dá para dizer que tudo seja um grande embuste. Agora, que existe muito embuste, assim, rotulado de contemporaneidade, é muito fácil você trazer colherinhas de água do mar, da praia de Iracema, e botar no Dragão do Mar, ou então fazer pilhas de jornais e dizer que aquilo é uma instalação, né? Assim, agora, tem que ter um conceito por trás, né? Não é só fazer assim e dizer que fez. De ácaros, né? Naquele negócio que fizeram aí, um negócio de ponta-cabeça, que foi a última coisa que o Nilton Almeida fez. Essa contemporaneidade, Gilmar, Dodora e Pablo, ela, vamos dizer assim, considerada uma contemporaneidade autêntica, ela excluiria a arte popular? Ou não, ou absorveria, ou vamos dizer assim, conviveria com a arte popular, com a arte dita popular, para não ficar rotulando aqui? De jeito nenhum. Olha, o maior exemplo que nós temos de artista contemporâneo ainda é o Hélio Oiticica, né? Assim, as pessoas que ainda falam de arte contemporânea enchem bem a boca, elas ainda enchem bem a boca com o Hélio Oiticica, com o Marcelo Duchamp, né? Eu acho que... E essas pessoas, elas não excluíam a arte que vinha do povo, pelo contrário, assimilavam e retrabalhavam e ressignificavam. Assim, a grande contribuição do Hélio Oiticica foi justamente quando ele foi para a rua, quando ele adotou, hoje justamente, enquanto eu estava me preparando, passando batom para vir para cá, eu abri um armário e vi a bandeira
do Oiticica que nós temos, seja marginal, seja herói. Então, eu pensei, puxa, seria legal levar essa bandeira, né? Para mostrar para a moçada que o Hélio Oiticica fez isso nos anos 70 e que hoje nós avançamos, nós temos algo a mais a dizer, a mais. E cadê os artistas? Nós temos ótimos artistas contemporâneos. Assim, eu citaria pelo menos 5 artistas que eu acho assim, brasileiros, que estão, de fato, dando uma contribuição para a arte contemporânea, como a Carmela Grossi, a Regina Silveira, e outros mais novos. No Ceará? Hã? No Ceará. No Ceará nós temos também, claro que temos. Mas eu falava assim, dos mais novos, como a Rosângela Renaud, o Neto, como é o... Ernesto Neto, né? Temos um artista muito interessante, cearense, que é o Efraim Almeida, né? Que justamente ele dá o pulo do gato, partido do popular, e que é um ótimo exemplo para nós que estamos hoje repensando essa contribuição do popular para a arte contemporânea. E temos outros artistas, como muitos anônimos de Juazeiro do Norte, hoje aqui citados por mim. Será que não já era também, não seria coerente já com o nosso tempo, com o nosso pensamento, trazer os artistas, mesmo os artistas anônimos que você citou, para expor no MAC, no Museu de Arte Contemporânea? Seria incoerente isso? Ou seria... Não, pelo contrário, porque justamente o que marca a contemporaneidade é justamente a pluralidade, né? E, assim, o grande avatar da contemporaneidade, volto a citar o Marcelo Duchamp, né? Uhum. Ele dizia que um dia todos seriam artistas. Sob esse ponto de vista, por que não abrigar no Museu de Arte Contemporânea artistas anônimos? Interessante, que muitas vezes fazem trabalhos tão mais significantes do que certos artistas consagrados. Por exemplo, quando fazíamos a pesquisa para o acervo do Memorial da Cultura Cearense, nós estivemos num lugar chamado Lagoa Queimada, que é um distrito de Saboeiro, próximo de Iguatu. E lá encontramos um artista, um artistão, assim, uma pessoa maravilhosa que é poeta, músico, escultor, um historiador de sua comunidade, e que ele faz um trabalho magnífico. Assim, na capela da comunidade, cada morto ele fazia um quadrinho em madeira com uma fotografia 3x4 e escreve sobre o papel daquela pessoa para aquela comunidade, né? Espécie de ex-votos. E no cemitério, que é um pobre cemitério, na entrada ele fez 2 esculturas com roupa, tá certo? Com tecido assim. E as caras muito bem trabalhadas e muito fortes. E eu fiquei chocado quando me deparei com esse trabalho, porque imediatamente aquilo me remeteu, vamos dizer, a um outro artista que trabalhava com a mesma intensidade, que você até citou há pouco, que é a Louise Bourgeois. Né? Então, qual a diferença entre o Benjamin e a Louise Bourgeois? Para nós que estamos discutindo isso, né? Será que é porque a Louise Bourgeois é francesa, foi morar nos Estados Unidos e recebeu focos de interesse sobre sua obra, e o Benjamin nasceu no sertão agreste do Ceará? Será que é somente isso? Talvez.
Porque mesmo após essa nossa descoberta, mesmo após a obra desse artista estar hoje lá no memorial, nada se fez por esse personagem. Eu sinto que ainda hoje, no interior, em Fortaleza também, há um certo preconceito muito grande com a nossa tradição, né? A gente, uma vez eu estava no Crato, eu tinha uma amiga que era professora no Crato, lá na Urca, e eu fui falar sobre o meu trabalho com os irmãos Aniceto. E no dia seguinte eu fui à aula dela de novo e ela foi passar acho que era passar o Central do Brasil, que era o filme Central do Brasil. E tem uma hora que aparece os sertanejos, os retirantes assim no pau de arara, e a reação do povo do Crato foi uma reação muito de rejeitar aquilo, de rejeitar aquela imagem chocou eles não queriam ver aquilo. Eles não gostaram daquilo, acharam que aquilo ali era feio, sabe assim, a identificação provocou um desconforto. E eu acho que isso também é algo construído, né? Isso também é algo, a gente aprende a não admirar nossas riquezas, as nossas tradições, porque a gente tem vergonha de ser matuto, que é o que a gente é matuto, a gente tem que abraçar isso, e a gente tem vergonha disso. Então eu acho que isso aí começa a criar atritos, e aí começa a ter realmente essa divisão extrema, as pessoas começam a lidar com esses conceitos cristalizados sobre o que é tradição, o que é contemporaneidade, quanto que para mim, eu nem sei mais direito o que é tradição, o que é, porque a tradição é hoje. Se a tradição está acontecendo, se eu vejo coisas tradicionais acontecendo hoje, são coisas de hoje, são coisas contemporâneas também. Eu acho os irmãos Aniceto uma das manifestações mais contemporâneas que eu conheço, manifestações corporais. Tradicionalmente contemporâneas, né? Não, e muito vanguardista no sentido de usar o corpo espiritualmente, usar o corpo dentro de um sacramento. Isso é uma coisa que só os artistas extremamente experimentais fazem, que é tangenciar essas duas linhas do dito sagrado com o dito material, do dito, sabe? E eles fazem isso, assim, e é hoje. Quer dizer, os irmãos Aniceto é tradicional? É tradicional, mas também é contemporâneo. Essa nossa vergonha de ser matuta, essa nossa doença cearense, que o Pablo citou agora há pouco, ela está um pouquinho integrada à pergunta que a Andresa Vilar, que é estudante de turismo da Unifor, ela nos encaminhou aqui, ela dirigiu a pergunta ao Gilmar de Carvalho e à Dudora Guimarães. Acho que foi o Gilmar que citou os casos de Pernambuco, de Selma do Coco e do Mangue Beach, né? E ela diz o seguinte: você falou também que o Ceará ficou para trás, e pergunta como nós, da sociedade, do meio, podemos reverter esse déficit em relação aos outros estados. Quer dizer, essa nossa vergonha até de ser matuto mesmo, que o Pablo citou, que acaba sendo o responsável por essa deficiência. E pergunta também o seguinte: o Ceará atualmente tem estruturas e a sociedade estaria preparada para essas mudanças? Fortaleza é uma cidade extremamente complicada, né? Eu acho que talvez seja a cidade onde, eu nem uso a palavra exclusão, eu uso apartheid mesmo, seja muito evidenciada. Então, isso é visível a partir de um sobrevoo. Quando você vai chegando em Fortaleza, você vê a banda rica e a banda pobre, né? Assim, a divisão é visível. Bem nítida, né? É muito nítida. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de talvez trabalhar essas contradições e fazer dessas contradições o ponto de partida para uma expressão estética mais viva. Agora, eu acredito que depois do Mangue Beach não vale a pena fazer o Mangue Beach cearense, né? Eu acredito que a gente deva descobrir outros caminhos, outras possibilidades, Andresa, de juntar essas possíveis pontas de tradição e contemporaneidade e tentar criar algo que seja realmente novo, instigante, que vale a pena e que a gente tenha orgulho daquilo que está sendo criado. E o Papo 21 fica por aqui. Aguardamos você no nosso próximo encontro. Até lá!